A luta entre Davi e Golias é uma das mais conhecidas da história da Bíblia. O estudo bíblico mostra que o combate foi marcado pela manifestação do poder do Senhor e não pela força humana. Davi venceu Golias, o gigante filisteu, usando as ferramentas de um pastor e não as armas de um soldado. O episódio da luta de Davi e Golias está registrado no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. O registro bíblico descreve desde o desafio lançado por Golias aos israelitas até a sua completa derrota pelas mãos de um adversário improvável. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Prazer, eu sou o Carlos e você está mais uma vez no canal As Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Vamos falar sobre uma das batalhas mais conhecidas no mundo inteiro. Pelo menos uma vez na sua vida eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o pequenininho que venceu o gigante. Estamos falando de Davi contra Golias. Essa foi uma narrativa bíblica que mudou a história do povo de Israel. Espero que você goste desse tema e antes de irmos para o vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, é muito importante para nós. Deixe seus comentários aqui embaixo. Se você quer vídeo de algum assunto sobre as Sagradas Escrituras, se você tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo para nós. Vamos estar lendo, dando uma atenção bem especial e vamos para o vídeo. A Bíblia diz que na véspera de uma batalha entre os israelitas e os filisteus, um guerreiro da parte dos filisteus lançou um desafio aos israelitas, mas não era qualquer guerreiro. Tratava-se de um homem de grande estatura, um verdadeiro gigante com uma altura aproximada de quase 3 metros de altura. O gigante Golias não era apenas um homem alto, mas era também um homem forte. Sua couraça pesava cerca de 60 quilos e sua lança tinha quase 8 quilos. Sem dúvidas, Golias era alguém que colocava respeito ao mais habilidoso guerreiro adversário. Além de imponente, Golias também era uma pessoa ousada e arrogante. Ele apresentou diariamente durante 40 dias diante dos israelitas para desafiá-lo. O desafio de Golias ao exército de Israel consistia no seguinte: se o guerreiro israelita conseguisse derrotá-lo, então os filisteus seriam submissos a Israel. Mas se Golias saísse do confronto vitorioso, então os israelitas seriam servos dos filisteus. O desafio de Golias amedrontou os israelitas. Nenhum guerreiro de Israel se dispôs a enfrentá-lo. Nem mesmo o rei Saul, que era um habilidoso guerreiro, considerou a ideia de aceitar aquele desafio. A situação de Israel, dia após dia, foi ficando mais crítica. E, inclusive, o rei Saul ofereceu uma grande oferta a quem se dispusesse a enfrentar Golias. Se um hebreu vencesse o gigante filisteu, então ele receberia muitas riquezas, isenção de impostos e ainda poderia se casar com uma das filhas do rei. Mas mesmo a generosa oferta foi capaz de incentivar um voluntário dos exércitos de Israel. Quando Davi lutou com Golias, ele ainda se dividia entre os afazeres na corte de Saul e suas obrigações com o rebanho de seu pai. Isso significa que Davi passava um período com o rei Saul e outro período apacentando ovelhas. Quando era solicitado pelo rei de Israel, Davi deixava seu rebanho com alguém de confiança e seguia para o acampamento de Saul. Podemos ver isso em 1 Samuel 17, 15, 20. Foi apenas depois que Davi matou Golias que ele passou a ficar dedicado totalmente aos assuntos da corte de Israel, sendo nomeado como escudeiro do rei. 1 Samuel capítulo 18, de verso 1. Então, antes da luta, Davi não era um soldado oficial e, humanamente falando, não era alguém qualificado para enfrentar o gigante filisteu. Na verdade, em termos humanos, não havia ninguém que fosse páreo para lutar individualmente com Golias, e Davi era provavelmente o menos indicado. Davi era um jovem comum e, segundo alguns cronologistas, ele tinha mais ou menos 21 anos de idade quando lutou com Golias. Davi tomou
tomou conhecimento do desafio de Golias quando foi enviado por seu pai para levar suprimentos ao acampamento de Israel. Os irmãos de Davi estavam no campo de batalha. Quando ouviu a afronta de Golias, Davi ficou indignado. Diferentemente dos soldados israelitas que fugiram com medo de Golias, Davi considerou que não havia o que temer. Por isso questionou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Perceba que Davi entendeu que a afronta de Golias não era apenas contra um exército humano, mas contra o verdadeiro comandante do exército, isto é, o Deus vivo. Então, muito naturalmente, Davi perguntou aos israelitas o que eles fariam com aquele homem. Para Davi, o desafio de Golias não deveria ser visto como um problema. Para qualquer soldado israelita, cresce no Senhor. Então ele mesmo aceitou o desafio, apesar de ser ridicularizado por Eliabe, seu irmão mais velho, e desacreditado por Saul. Davi não teve qualquer dúvida de que Deus se encarregaria daquela batalha. O jovem Davi já tinha experimentado em sua própria vida o poder capacitor do Senhor, que fez matar um leão e um urso enquanto apacentava as ovelhas de seu pai. Para Davi, diante do poder de Deus, Golias não era mais que um urso ou o leão. Davi também dispensou o uso de uma armadura. Saul até lhe ofereceu sua armadura pessoal, mas obviamente a armadura não serviu. Saul era um homem de porte grande e Davi era um jovem saindo da adolescência. Contudo, sua segurança vinha no Senhor e não em armas humanas. Aqui cabe bem as palavras de Hudson Taylor ao dizer que todos os gigantes de Deus foram homens fracos, mas que fizeram grandes coisas para ele, pois tinham como certa a presença do Senhor ao seu lado. Davi lutou contra Golias usando apenas uma funda e um bastão, instrumentos usados por pastores naquela época. Ao ver a cena do jovem Davi se aproximando, segurando apenas esses instrumentos, o arrogante Golias não perdeu a oportunidade de mostrar pela última vez sua arrogância e soberba. Ele disse: sou eu um cão para vires a mim com um pau? Mas a resposta de Davi foi a legítima declaração de alguém cuja confiança está no Senhor. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Depois Davi ainda avisou Golias que naquele mesmo dia o Senhor o entregaria em suas mãos e todos saberiam que há Deus em Israel. Então Davi lançou uma pedra com sua funda. A pedra feriu Golias na testa, fazendo-o cair por terra. Davi, que não tinha uma espada, tomou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça. A batalha havia terminado, o gigante blasfemo estava liquidado e o nome de Deus mais uma vez tinha sido glorificado. O relato da luta entre Davi e Golias é muito mais do que uma história. A vitória de Davi sobre Golias também não é apenas um exemplo a ser usado como alegoria sobre como os crentes podem derrotar os gigantes das suas vidas. Esse relato é um registro fiel da manifestação da glória de Deus aos homens. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado por ficar até aqui. Muito obrigado por estar fazendo parte da nossa história. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê like, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão, vamos estar dando atenção especial para você, tudo bem? Muito obrigado. Tchau, tchau. A paz do Senhor a todos.